Na mesma época em que as ideias de Karl Marx vinham ganhando atenção na Europa, coincide com o papado de Leão XIII, 1878 a 1903, que reconheceu de imediato o grande perigo colocado pelo socialismo à totalidade da ordem moral e o condenou abertamente em sua encíclica Quod Apostolite Muneris, de 1878. Aqui vamos ler um trecho. Vós compreendeis, veneráveis irmãos, que nós falamos daquela estirpe de homens que, sob nomes inúmeros e quase bárbaros, são chamados socialistas, comunistas ou nihilistas, e que, espalhados por todo o orbe e unidos pelos mais estreitos laços, numa perversa aliança, não mais buscam o abrigo de encontros secretos, mas, marchando aberta e audaciosamente, em plena luz do dia, esforçam-se em colocar em prática aquilo que têm há muito planejado: a ruína de toda a sociedade civil. Pois vós sabeis, veneráveis irmãos, que a arma mais mortal que tem sido empreendida a partir do século XVI por inovadores contra a fé católica e que tem crescido em intensidade até os dias de hoje, tem como cerne a subversão a toda revelação e a destruição da ordem sobrenatural, que por esta causa abre o caminho para as descobertas, ou melhor, para as alucinações da razão por si mesma. Essa encíclica foi, de fato, a segunda escrita pelo Papa Leão XIII contra o socialismo e o comunismo no primeiro ano de seu pontificado. Ele identificou corretamente a ameaça contra a Igreja Católica crescendo por meio de uma nova visão de mundo. Notou isso em cada esfera da atividade humana, legal, econômica e política. E seria justo dizer que o mérito de seu pontificado foi combater essa nova ordem mundial enquanto ela tomava forma. Depois disso, o sucessor de Leão XIII, o Papa São Pio X, foi o incumbido de lançar numa batalha contra o marxismo na Igreja, ao qual ele apropriadamente denominou modernismo, a síntese de todas as heresias. Por mais devastadoras que fossem seus efeitos no campo político, as ramificações do comunismo dentro da Igreja foram ainda mais mortíferas. O mal na política mata o corpo temporal. O mal na teologia provoca a morte eterna da alma. Porquanto comunistas, socialistas concordem quanto ao objetivo de destruir a Igreja Católica, eles divergem grandemente sobre os meios pelos quais isso deve ser alcançado. Não muito após o Papa Leão XIII despender sua causa contra o socialismo, desenrolou-se na Rússia a Revolução de Outubro e os bolcheviques tomaram o poder. Seu método favorito para o estabelecimento da nova ordem mundial foi a violência e o homicídio, e eles montaram eficientemente a estrutura para esse método. Também foi neste momento que a Mãe de Deus fez o milagre do sol em Fátima, Portugal, no outro lado do continente, como confirmação de suas mensagens sobre os erros do comunismo. Pois a Virgem Maria, tendo aparecido para os 3 pastorinhos, havia dito que a Rússia deveria ser consagrada ao seu imaculado coração.
Caso isto não viesse a acontecer, ela espalharia os seus erros sobre o mundo e faria muito a Igreja sofrer. Vivemos em tempos onde os erros do comunismo já foram espalhados sobre todo o orbe e inclusive infiltrados também por meio de um marxismo pseudo-religioso que adentrou dentro das fileiras de nossos seminários e dentro da sagrada teologia, a esvaziando do seu conteúdo sobrenatural. Por isto, neste mês de maio, o mês de Maria, assim como São Luís Maria Grignon de Montfort bem chamou a Nossa Senhora, aquela que esmaga as heresias e todo o erro, a Virgem Maria possa pisar na cabeça desta serpente que anda a perseguir a Cristo e a Deus na sociedade moderna. Pois, tal como ensinou Karl Marx, que a religião é o ópio do povo. E, inclusive, no seu discurso, havia dito acerca da abolição da religião, pois essa era a felicidade ilusória do povo. Muito ao contrário dos ideais de Karl Marx, acreditamos que a religião é a felicidade verdadeira. Pois Jesus Cristo, sim, veio nos dar a verdadeira vida, aquela vida que realmente liberta, aquela vida onde o ser humano não se reduz apenas a um animal a ser dominado pelo Estado, mas muito pelo contrário. O ser humano torna-se esse ser espiritual à semelhança dos anjos, a serem governados amorosamente pelo amor, ao qual chamamos caridade. Por isto, precisamos muito dos auxílios da Mãe de Deus, que em 1917, justamente no mesmo ano em que na Rússia aquele totalitarismo comunista irá se impor, lá em Fátima, Nossa Senhora alertava dos grandes perigos que ameaçavam os cristãos nos tempos modernos. Vençamos, queridos irmãos, esta guerra em nosso Brasil, em nossa pátria, porque aqui é o reino de Maria. Aqui queremos dar todas as honras a nosso Senhor e a Nossa Senhora, que devem reinar sobre a sociedade brasileira, que deve reinar em todas as almas católicas de nossas terras. Sem dúvida, a Virgem Maria irá libertar tantos jovens que estão sendo ideologizados nas universidades contra a própria fé. E estes poderão ver com um raio de luz sobrenatural do Divino Espírito a verdade. E perceberem o quanto estão sendo manipulados como uma massa de manobra para aqueles que querem o poder, custe o que custar. Que venha a liberdade para o povo brasileiro, que venha a fé para esta nação, e que nós possamos sempre defender a dignidade de Deus e a dignidade do homem, pois este só terá sua dignidade salva quando antes lutar pela dignidade de Deus. Pois Deus é que eleva a natureza humana. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Deus, perdemos completamente a nossa dignidade. Por isto, neste mês de maio, confiemos o Brasil, as nossas casas e as nossas almas nas mãos de Maria, pois ela é a mãe do amor formoso. Ela é a mãe do bom conselho. É ela que livrou Jesus dos perigos das mãos de Herodes na fuga para o Egito. E ela haverá de livrar-nos destes grandes Herodes que se levantam hoje contra Deus e as almas. E haverá de nos levar para o lugar mais tranquilo possível, a fim de vivermos na presença de Deus. Salve Maria!